Boa noite, caro telespectador, e saudações extensivas ao caro internauta que acompanha mais uma edição do programa Nas Margens de Chiveve, aqui onde, sem sombra de dúvidas, reunimos-nos com o professor Pedrito Cambrão a partir de Chiveve, na província de Sofala, cidade da Beira, para analisarmos os assuntos da atualidade no país. E hoje começamos mesmo a abordar um tema que está a mexer a cidade da Beira, porque os médicos e residentes do Hospital Central da Beira ameaçaram entrar em greve. Professor Cambrão, muito boa noite. O que é que efetivamente está a acontecer neste hospital que é de referência nesta parcela do país? Boa noite, caro Jeje. Boa noite a todos os telespectadores e internautas da MBC TV. De facto, a questão de greves dos médicos e funcionários do Sistema Nacional de Saúde já está sendo algo frequente. E isto preocupa-nos, pois, como bem se tem dito, o maior valor é a vida. Se são os médicos, aqueles que tratam da vida de cada um, e não há uma outra vida, é a única vida que temos, não há vida sobressalente, senão a vida além terrena, mas é outra vida celestial. Refirma essa vida do dia a dia. Preocupa-nos que estes funcionários, que são o centro vital de uma dada sociedade, entrem em greve. Aliás, uma nova greve, a ameaça de uma nova greve. Embora se diga que possivelmente o seu problema será resolvido, deixa muito a desejar. Aqui está o cerne da minha preocupação, que os problemas só sejam resolvidos quando há greve ou quando há ameaça de greve. Pergunta-se, é por falta de vontade de quem de direito? É por falta de condições financeiras? O que está a acontecer? Quando há ameaça de greve, tudo se resolve. Assim como quando há ameaça de violência, temos a polícia em todos os cantos, afinal, até nos questionamos, afinal temos polícias suficientes? Então, por que o país deve andar ou deve resolver os problemas quando há pressão? Hoje são os médicos, mas também ontem eram os professores da província de Manica que reivindicam levar uma greve de muitos dias, e não será a primeira, será uma série de greves. Então, a minha preocupação é esta: o que está a falhar no nosso país, no nosso Estado? E as coisas se resolvem quando há pressão. Não podemos resolvê-los sem esta pressão. Se há meios, onde ficam esses meios? Se tem um problema de meios, por que não se comunica? Porque algumas vezes tem sido promessa não cumprida. Faz-se promessas, o mesmo se notou em relação aos professores da província de Manica, assim como em relação aos médicos do Hospital Central da Beira. Houve promessas que não foram cumpridas. Se por uma ou outra razão não é possível cumprir o que se prometeu, que quem prometeu apareça de viva voz e diga que não vai cumprir o prometido, porque o prometido é devido por causa desta e daquela razão. Diz-se que é falando que os homens se entendem. Há aqui problema de comunicação. Então, o que eu iria apelar é que o déficit de comunicação institucional seja ultrapassado. É preciso comunicar. Quem promete, deve. Quem deve, deve cumprir. Se não é capaz de cumprir, que apareça a dizer que não é capaz de cumprir por esta e aquela razão, e apelo ao bom senso dos profissionais, e depois diga quando quiser cumprir e mostre as dificuldades. Agora, quando não se diz nada, promete-se, não se diz nada, parece desprezo, parece falta de consideração, parece-me falta de seriedade. Nós precisamos de dirigentes sérios que se preocupam com os problemas dos seus dirigidos. E não havendo possibilidade de resolver os problemas, que se comunique. E se há comunicação, pelo menos já haverá algum entendimento, haverá, o que eu digo, bom senso, e reconhecendo que somos um país pobre, com os problemas que tem, e vai-se acautelar. Acho que o maior problema é da falta de comunicação, ou seja, seriedade e não cumprir o comprometido, pior ainda, não comunicar porque é que não se cumpriu o que foi prometido. Pois, agora, professor, é uma questão que também levanta, que deixa aqui alguma pulga atrás da orelha, como se tem dito na gíria, é que não é apenas, na verdade, a cidade da Beira que ressente-se deste problema. Já cá em Maputo, os médicos já fizeram
greves, os enfermeiros e outros que fazem parte do auxílio, neste caso serviço auxiliar dos serviços de saúde, também entraram em greve, e depois vimos professores também a entrar em greve. Transformamos-nos, aliás, num país de greves. Como é que nós poderemos, então, ultrapassar esta situação no nosso país? Sim, caro Judge, de facto, o que está a acontecer na Beira é mais uma situação de tantas outras que já aconteceram em Maputo e em outras províncias. A pergunta que você faz, e até aqui diz que viramos um país de greves, sim. Eu tenho notado, quando vejo os meios de comunicação social, quase que todos os dias, sobretudo na província de Maputo, talvez por haver muitos meios de comunicação, há sempre greves. Nos bairros, nas instituições públicas e privadas, sobretudo as privadas, tem havido greves. Viramos um país de greves. E algumas greves são resolvidas por promessas. O problema é as promessas depois não são cumpridas. Pior ainda, ninguém aparece a dar a cara, a dizer porque que a promessa feita não foi cumprida. Diz quem deve ou quem promete deve. Quem deve, deve cumprir. Mas por que nós viramos um país de greves? Essa é a pergunta. Bem, é verdade que somos o país com os problemas que tem, mas quando se nota que os que prometem, vezes sem conta, não têm problemas, ou seja, os problemas básicos desses que prometem que estão resolvidos, vivem a grande e a francesa, o que eu tenho, vezes sem conta, de despesismo estatal, e nesta sociedade cibernética, informacional, sociedade aberta, com os meios de comunicação, com as redes sociais, nota-se que aquele que prometeu e não cumpre está a ver a grande francesa em grandes hotéis, em grandes restaurantes, em grandes praias. Daí, afinal, não é falta de condições, é falta de vontade. Então, é o que eu tenho dito, nós precisamos de um Estado, de um governo sóbrio, a sobriedade no uso do erário público, a seriedade também. Se prometemos, devemos cumprir. A sobriedade é que os chefes de gente tenham o necessário, e não aquela megalomania toda de um país que é pobre, de gastar mais por coisas, digamos, fúteis, e deixar os trabalhadores à sua mercê. Falando do Hospital Central da Beira, a falta de condições de trabalho, a falta de medicamento, para além do próprio salário, das horas extras que os funcionários estão a reivindicar. Então nós precisamos de ser um país sóbrio, um país sério, um país que sabe prometer e cumprir. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, dizia que é melhor dizer a uma pessoa, ao povo, quando se procura os serviços públicos, venha daqui a uma semana ou daqui a um mês, do que dizer venha amanhã, venha amanhã, venha amanhã. É só imaginar. Então nós temos que ser sérios. Se prometemos, temos que cumprir como prometemos. Se não somos capazes, por uma ou outra razão, temos a coragem de dar a cara, pedirmos desculpas, dizer porque que não cumprimos com a promessa e fazer o propósito de que até o dia X, o mês X, o ano Y, todos os problemas serão sanados. Então, há aqui, reitero, o problema de seriedade, há aqui o problema de despesismo estatal, ou então até desvio de aplicação, e quem sofre com isso são os funcionários. Então, haja seriedade, o reconhecimento de que somos um país pobre, em função disso, a sobriedade. Os países mais ricos, os países nórdicos, são os países onde os funcionários públicos, ou seja, eu digo, os dirigentes, não vivem com pompa e circunstância. Se vivem, daquilo que eles têm e não tanto do erário público. O erário público deve servir mesmo para o público, para o bom funcionamento do Estado ou da sociedade. Pois, falando em erário público, o professor escolheu também falar dos pouco mais de 32 milhões de meticais, aliás, de dólares, que foram desviados do Tesouro. Professor, como é que olha para este tema? Há aqui, na verdade, uma diferença na informação, é que a primeira-ministra diz que aquele dinheiro, quando foi coletado pela autoridade tributária, este
não entrou numa conta transitória como antes se apregoava, mas entrou direto para os cofres do Tesouro e o dinheiro foi usado para as despesas do país. E este dinheiro nunca mais entrou nos cofres, neste caso, nos cofres do valor que era destinado, que era o Fundo Soberano. Como é que olha para estes novos contornos, professor? Caro James, obrigado pela contextualização, que não vou repetir, foi muito bem feita. É uma questão preocupante. Eu sei que muitos já falaram sobre este problema, saímos dos funcionários fantasmas, agora, para além de outros problemas que já temos, né, a falar de desvio, seria desvio de aplicação. Seria o dinheiro que devia entrar na conta transitória, no âmbito do seguro, qual é este seguro? Não, Fundo Soberano, acho que foi diretamente para cofres de tesouro. Aqui parece que há desvio. E aparecem duas figuras com posicionamentos diferentes, a Ministra das Finanças e a Primeira-Ministra. O que isto revela? Mais uma vez, ou há problema de seriedade, o Estado não é sério, só nega informação. Isto tem relação com o que eu disse, o problema de comunicação institucional. O Tribunal Administrativo fez o seu trabalho e a Ministra confirma, aparece a Primeira-Ministra a dizer que não é bem assim. Depois, mais tarde, também aparece o Secretário a dar nota daquilo que devia dizer, claro, depois de todo o problema, apareceu o Secretário do Ministério das Finanças a falar do que falou. Tecnicamente a coisa já foi tratada, mas eu aqui coloco de novo aquilo que eu disse: falta de problema, falta de comunicação institucional, parece que queremos encobrir tudo e quando a coisa já é descoberta, e os nossos dirigentes deviam perceber que nós estamos numa sociedade aberta, uma sociedade digital. Aquilo que era segredo de Estado agora não é tão segredo como ontem. Então, tem de haver transparência. A boa governação pauta pela transparência, pauta pela prestação de contas, pauta pela integridade, pauta pela comunicação. Porque estamos num Estado de Direito democrático em que o povo deve ser comunicado sobre aquilo que lhe diz respeito. Este fundo é para o bem do povo. O povo deve saber como que aquilo que lhe diz respeito acontece. Então, onde está a verdade, não sei. O certo é que há um problema aqui de falta de transparência, há um problema de falta de integridade, há um problema de falta de comunicação, há um problema de falta de prestação de contas. Faço votos que a partir deste erro, se houve desvio, não devia ter havido desvio, já esse é um problema, eu diria, é crime. Se não houve, esse setor do alarido diz-se que não há fumo sem fogo. Algo correu mal. Uma das coisas é a falta de transparência, falta de prestação de contas, falta de comunicação institucional. Por que o Estado continua renitente em não mudar o seu modo de fazer, o seu modo de viver? Nós estamos numa era democrática. O Estado deve comunicar, o Estado deve aparecer a dizer a verdade, a prestar contas, a ser transparente. Parece-me que queremos continuar a fazer as mesmas coisas para termos resultados diferentes. Não pode. Há um apelo veemente. Não devemos continuar a fazer as mesmas coisas de secretismo para termos resultados. Então, no lugar de secretismo, apela-se à transparência, apela-se, mais uma vez, à seriedade, apela-se à integridade de quem está a gerir o erário público. Mas, Judge, permita-me dizer, eu fui das pessoas que nunca acreditei neste fundo soberano. Fui das pessoas que disse, num país que tem problemas básicos, problemas de pobreza absoluta, problemas de necessidades como alimentação, saúde, falta de vias de acesso, ainda vamos ter fundo? Alguém a morrer à fome vai guardar o que tem em casa, vai guardar a farinha, vai guardar o peixe seco, já que aqui na beira come-se muito peixe seco. Como é possível? Eu acho que esse dinheiro devia servir para resolver problemas básicos. Logo a primeira, a nossa espinha dorsal, a estrada nacional número 1, está como está. Não é possível fazer uma puto-beira sem encontrar solavancos, buracos, para não dizer crateras. Ainda vamos guardar esse dinheiro?
Pior ainda, nem conseguimos guardar. Ainda muito mais pior, não conseguimos dizer que não conseguimos guardar. Há falta de transferência, há falta de seriedade, hoje. Este país não é assim. Parece-me que, de fato, aquilo que eu tenho dito é uma pátria que é amada ou que deve ser amada, mas que muitas vezes é mamada e, por conta disso, tramada e, consequentemente, é uma pátria armada. Começa já a violência. Pois, professor, podemos então tocar no último tema que tem a ver com o assassinato de membros da Lei e Ordem. Ora são membros da PRM, outras são pessoas ligadas ao Serviço Nacional de Investigação Criminal. Afinal, o que está a acontecer no nosso país? Quem está a caçar os polícias e porquê? É uma grande pergunta. Quem está a caçar os polícias e outras pessoas ligadas à segurança e porquê? É um enigma, é um mistério, é uma incógnita. Para além dos sequestros, para além da guerra fratricida, não sei se seria fratricida, mas da guerra em Cabo Delgado, que nós chamamos de insurgência, agora é o terrorismo, para além da violência antes e pós-eleitoral, que estamos a vivenciar este problema que eu diria de segurança. Os polícias estão a morrer, ou pessoas ligadas à segurança estão a morrer, e de forma macabra. Daquilo que nós sabemos, quem tem o monopólio do uso de armas daquele calibre, a KM, são as forças de defesa e segurança, polícias, militares, Cernic e por aí. Então, e a forma como isso acontece, arrajadas, mais de 20 balas, mais de 30 balas, e agora acontece com a senhora comandante. Desde já os meus pésamos à família enlutada, não só porque ela morreu e como morreu. Aparece alguém que devia ser a esperança da proteção. E quando as pessoas estivessem com ela, sentissem que aqui, neste lugar, estamos protegidos porque está cá a senhora comandante. E é ela mesma que morre da forma como morreu. O que está a acontecer? Será ajuste de contas? Será queima de arquivos? Será falta de integridade das pessoas que morrem? Ou é por conta de integridade dessas pessoas? O que estará a acontecer? Continua o enigma. Mas se eu trouxe esse tema, não era para falar do que já se falou. Era mesmo para dizer que nós não seremos um país que vai atrair financiamento, que vai atrair, digamos, projetos, investidores de investimento, enquanto formos um país inseguro. Inseguro por causa do terrorismo, inseguro por causa dos sequestros, inseguro porque aqueles que deviam nos assegurar, aqueles que deviam ser a razão da nossa segurança, da nossa paz social, também sofrem. E para não esquecer de balas perdidas. Aliás, na semana passada, ou há 2 semanas, há pessoas que sofreram por balas perdidas. Então, andamos inseguros, andamos com medo. Nós devíamos ver a polícia como aquela que nos protege, mas a própria polícia não está protegida. Então, acho que não podemos transformar isso num país de gangsterismo. Existem outros exemplos. Nós devíamos ser esse exemplo de paz, um país abençoado com recursos naturais, mas que infelizmente teremos medo de ter pessoas para investir para o desenvolvimento por conta da insegurança. Temos que refletir como país, não podemos continuar assim. Agora, professor, uma questão também pertinente ligado a este facto é como é que, afinal, o país vai se comportar? Dizia que está a ser conotado como um país de gangsterismo. Como é que o país pode, então, se restabelecer como um Estado que tem segurança, não apenas para os atores políticos, mas também para a sociedade no geral e também para os membros das forças de defesa e segurança? Há um hino litúrgico, uma canção, uma música, que diz: não é pela guerra nem pela violência que o nosso mundo vai mudar. Assim como houve uma reflexão sobre a corrupção, uma reflexão nacional, em que governadores, políticos, académicos, até religiosos foram convidados para refletir, e pessoas sonantes apareceram a falar sobre o problema da corrupção, desde procuradores, advogados, académicos, cientistas e até políticos. Acho eu
que deve haver uma reflexão da consciência coletiva nacional para falarmos disto que está a acontecer. Sequestro no coração da cidade. Agora, polícias a se matar, aqueles que devemos garantir a segurança. Escoltas dispendiosas, despesistas, por conta desta insegurança. Parece que vamos gastar o dinheiro na segurança, mas que também não é segura. Acho que tem de haver uma reflexão e colocarmos os pontos nos is, o preto no branco, e dizermos o que está a acontecer, por que está a acontecer, como sairmos. De fato, eu não tenho uma resposta, simplesmente estou indignado. Mas como diz Santo Agostinho, as duas lindas filhas da esperança são a indignação e a coragem. Para além desta indignação toda, tem de haver coragem de colocarmos os pontos nos is, o preto no branco. Teremos que refletir. Eu acho que alguém sabe o que está por detrás disso. Aliás, nós temos pessoas que acordam, pensam, dormem, refletem a segurança. Acredito que essas pessoas podem ajudar a quem de direito para colocar o país num patamar seguro. Fora disso, seremos uma carta de baralho naquilo que nós almejamos, desenvolver o país, ou seja, passarmos da independência política para a independência econômica. Não haverá independência econômica enquanto formos um país inseguro, não só para investidor, como para nós mesmos e até para aqueles que deviam garantir a segurança. Pois, professor, estamos mesmo já no fim da nossa conversa. Queria deixar esse espaço para últimas considerações. Apenas dizer que o nosso Estado deve ser sério no que faz. Não podemos viver de greve em greve quando há uma promessa que se cumpra. Se não é possível, por várias razões, que se apareça para comunicar o porquê de não cumprimento. E haja, sobretudo, transparência, integridade e comunicação institucional naquilo que diz respeito à res pública ou ao bem comum. Sejamos sérios, sóbrios e responsáveis. Muito obrigado, professor Cambrão, por este dedo de conversa nesta edição do Nas Margens do Chiveve. Caro telespectador, ficamos por aqui. Voltamos próxima semana com mais uma edição. Até lá, fique bem.